Substâncias químicas, né? Como é que eu posso representar uma substância química? As substâncias químicas podem ser representadas por uma fórmula molecular, fórmula que indica as moléculas, por isso fórmula molecular. Essa fórmula, ela indica quais são os elementos químicos e quantos átomos desses elementos estão em cada molécula da substância. Por exemplo, uma que vocês já conhecem, da água, H2O. Isso indica que está aqui embaixo da água. Aqui, ó. Isso indica que numa molécula de água eu tenho hidrogênio, que é o H, e tenho oxigênio, que é o O. São os elementos químicos. E indica também que eu tenho eu tenho dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio para formar uma molécula de água, tá? Então, a fórmula molecular, ela indica quais são os elementos químicos, repito, e quantos átomos desses elementos estão em cada molécula da substância. Esses elementos químicos são os diferentes tipos de átomos: hidrogênio, oxigênio, cloro, sódio, carbono, são os tipos de átomos, tá? E aqui a gente já viu, né? H2O. Eu tenho os elementos químicos hidrogênio e oxigênio, dois elementos químicos, né? E eu tenho dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Isso forma uma molécula de água. Agora, os elementos químicos, eles são representados pelos mesmos símbolos, ou seja, da mesma forma, em qualquer lugar do planeta. Para que isso fosse possível, foi escolhida uma língua. Qual foi? O latim. Então, pega-se o nome do elemento químico em latim e a primeira letra, maiúscula, vai ser a representação desse elemento. Tá? Em geral, só a primeira letra. Olha, hidrogênio é o H que representa. Carbono é o C. Mas, às vezes, né, o que acontece? Determinados elementos já têm a letra para indicar outro elemento. Por exemplo, aqui, sódio. O sódio em latim é natrium. O N já é do nitrogênio, que você já sabe. Então, eu não posso colocar o N para o sódio, porque vai confundir. Vem cá, N é sódio ou é nitrogênio? Então, para evitar isso, usam-se as duas primeiras letras, Na. Esse é o sódio, tá? O cobre, se eu pegasse só o C, ia confundir com o carbono, que é C. Então, para evitar essa confusão, pega-se o nome do cobre em latim, cuprum, e usam-se as duas primeiras letras, o C e o U. Então, alguns, alguns elementos, né, são indicados por duas letras, mas por isso, porque a primeira letra já é usada em outro elemento, tá? Se isso não acontece, a primeira letra é que vai indicar o elemento, beleza? É o que eu estava mencionando aqui, olha, o carbono já é representado pelo C, tá aqui. Por isso é que o cobre recebe uma segunda letra. O nitrogênio é representado pelo N. Por isso é que o sódio, né, não pode ser só o N, vai ficar o Na. E assim por diante, tá? Por que é usado o nome em latim? Para padronizar, como eu disse há pouco, o mesmo nome do elemento químico em qualquer lugar do planeta. Se um cientista da Alemanha vai indicar o carbono, ele vai usar o C. Se um cientista da Rússia vai indicar o carbono, ele vai usar o C. E assim por diante. Todos usam a mesma letra. Porque se não fosse assim, em cada país seria uma letra diferente para indicar. Ia virar uma bagunça. Né? Então, por isso é que se usa o latim para padronizar e usar sempre o mesmo símbolo, qualquer que seja o local do planeta, pouco importa qual é a língua falada nesse local. Bacana? Bem, na fórmula molecular, nessa fórmula aqui, olha, está aqui, fórmula molecular, que indica quais são os elementos químicos e quantos átomos desses elementos. Então, nessa fórmula molecular, o número que indica a quantidade de átomos de um elemento é chamado de índice. Está aqui, ó, índice, tá? Então, quando o índice é 1, não precisa representar. Olha lá, na fórmula molecular da água, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. O 2 aqui significa que são dois átomos de hidrogênio. O oxigênio é um átomo só. Então, aqui eu não preciso colocar um. Quando é um, eu não coloco nada. Se não tem nada, é porque
significa que é 1, tá? Se for 2 ou mais, eu tenho que colocar. Então, repito, como são 2 moléculas de hidrogênio, eu tenho que colocar o 2. Mas como é uma só molécula de oxigênio, eu não preciso colocar o 1 aqui. Não preciso, tá? Fica só o O mesmo, mas já se sabe que é uma molécula de oxigênio, ok? Bem, na fórmula molecular do metano, CH4, olha lá, eu tenho um átomo de carbono, para formar uma molécula, eu tenho um átomo de carbono. Como é que eu sei que é um? Porque aqui não tem nada, tá? Quando não tem nada é porque é um átomo do carbono. E 4 átomos de hidrogênio. Como é que eu sei que são 4 de hidrogênio? Por causa desse índice aqui que é 4. Olha, C, carbono, H, hidrogênio, 4. Então, uma molécula de metano é um átomo de carbono com mais 4 átomos de hidrogênio. Como são 4 átomos de hidrogênio, a gente usa o índice, lembra, o nome disso aqui é índice, o índice 4, ok? Tipos de substâncias químicas. É outra coisa que vocês também já viram em uma unidade passada. Existem substâncias simples e substâncias compostas. Olha só, substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de átomo, só um átomo, só um elemento químico. Olha aqui, O2 é só oxigênio. São 2 átomos de oxigênio, mas é só oxigênio. H2 é só hidrogênio. São 2 átomos de hidrogênio, mas é só hidrogênio, não tem nada misturado. Hélio é só hélio, não tem nada misturado. Então, assim, quando é um único elemento químico, é só um tipo de átomo, eu digo que é uma substância simples, tá? O gás o oxigênio, que é o CO2, é uma substância simples. Agora, substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de átomo. Olha aqui a água, H2O. Eu tenho o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio. Isso é uma substância composta. Metano, eu tenho um átomo de carbono e átomos, 4 no caso, né, de hidrogênio. Então, isso é uma substância composta. Cloreto de sódio, eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, eu tenho 2 substâncias, 2 elementos químicos diferentes, né? Como eu tenho 2 elementos químicos diferentes, então eu tenho uma substância composta, tá? Esse cloreto de sódio é o sal de cozinha, tá? As moléculas que formam as substâncias podem ser representadas, uma forma de representar graficamente é um conjunto de esferas. E olha só, se as esferas forem iguais, significa que é uma substância. Vai lá, Matheus. Significa que é uma substância simples. Por quê? Porque é um tipo só de elemento. Se as esferas forem diferentes, é porque se trata de uma substância composta, tá? Então, olha aqui, essa representação aqui. Eu tenho 2 esferas iguais, então isso é uma substância simples, ou seja, o mesmo tipo de elemento químico. Agora, aqui eu tenho 2 tipos de esferas, então isso é uma substância composta, porque são 2 tipos de elementos químicos, tá? Então, é bem simples, tá? Se eu tenho só um tipo de átomo, só um tipo de elemento químico, é uma substância simples. Se eu tenho 2 ou mais tipos de átomos, 2 ou mais elementos químicos, então eu tenho uma substância composta, beleza? Vou parar por aqui para a gente fazer os exercícios de aprendizagem da página 10.